Muito boa tarde. Estamos a iniciar esta Adversity Talks sobre o tema transporte gratuito e, sem mais intervenções da minha parte, eu ia dar a palavra, eu não sei se é possível, dar a palavra ao Presidente da Direção da Adversity, o professor Fernando Nunes da Silva, que por motivos pessoais não pode estar presente na sessão, mas queria dar-vos essa palavra. Eu acho é que não o consigo colocar aqui. Ok. O que eu vos queria dizer é que era agradecer-vos a vossa presença, quer quem está aqui presencialmente, quer quem está online. Estão inscritos online à volta de 50 participantes. Agradecer-vos a presença em mais este Adversity Talks e não mais que isso. Como eu disse, e foi publicado, o tema deste Adversity Talks é o transporte gratuito com um ponto de interrogação a suscitar alguma dúvida, e é isso que queremos aqui confrontar. E teríamos connosco 3 oradores, um deles, por motivo de doença, o Dr. Paulo Simões, peço desculpa, que é secretário executivo da Oeste Sim, está doente e, portanto, não pode estar presente, e, portanto, temos aqui apenas os restantes dois. Aproveito para desejar ao Dr. Paulo Simões as suas melhoras. Acho que é uma gripe e, portanto, é o que mais há, infelizmente, nesta altura, para além dos temporais e dos prejuízos, etc. Portanto, estão aqui connosco o engenheiro André Ferreira Ramos e o engenheiro, vou dizer, não é culpa que uma alteração do layout ainda estava gravado aqui, o engenheiro Paulo Marques, que é diretor de mobilidade da Câmara de Cascais e simultaneamente também membro da direção da Adversity, e o engenheiro André Ferreira Ramos, que é um técnico especialista em transportes e mobilidade e transportes. Porquê é que decidimos organizar este debate, digamos assim, esta discussão? É que vêm aparecendo propostas, exigências, algumas decisões para a concessão indiscriminada de transporte gratuito. Já há transporte gratuito em várias redes para determinados segmentos de procura. Os idosos, como é o meu caso, e também beneficio do transporte gratuito em Lisboa, os jovens até aos 23 anos, podem ser desempregados, alargando agora um pouco mais o âmbito digamos, desta questão, não só do âmbito nacional, mas o que gostaríamos aqui de debater era o tema de transporte público integral em toda a rede. E isto levanta algumas questões. Por um lado, nada é gratuito, infelizmente, neste mundo. Não sei se o ar que respiramos será gratuito, mas, por exemplo, o ar-condicionado, se quisermos regular a temperatura, não é gratuito porque temos que pagar a eletricidade e investir no aparelho de ar-condicionado. Portanto, nada é gratuito. Mas depois, e há também a questão do famoso utilizador-pagador, não é? Que foi muito discutido no caso das autoestradas, por exemplo. Utilizador-pagador. Mas depois também há quem veja a mobilidade como um direito.
um direito social, como outros direitos que temos, e, portanto, como sendo um direito, também deverá ser gratuito. Portanto, há aqui digamos, um balancear entre duas visões distintas. É claro que a Lei 52 de 2015, estou a dizer bem, não me enganei desta vez, veio clarificar muita coisa a este propósito, porque eu querer não pagar um determinado serviço, mas alguém tem que o pagar e esse alguém não sabemos muito bem quem é, enfim. Agora, a lei 52 de 2015, que veio criar as autoridades de transporte ao nível dos municípios ou agrupamentos de municípios, veio clarificar muita coisa, porque se o município quer dar transporte gratuito aos seus municípios, aos trabalhadores do município, etc., vamos daqui a pouco falar disso, sabe que tem que pagar. Alguém tem que pagar. Se não paga o utilizador, paga a entidade que decide tomar essa medida. Isto é de facto discutível, mas enfim, há razões para isso e há casos de sucesso. O engenheiro André Ferreira Ramos vai falar disso. É claro que nesta decisão, contrariamente àquilo que muitas vezes se ouve, por exemplo, nas campanhas eleitorais, e tivemos há pouco tempo a campanha eleitoral para as eleições autárquicas, aparecem sempre grupos, pessoas, enfim, partidos, a exigir transporte gratuito. Mas não dizem quem é que paga. E isso deverá ser muito claro. Tem que haver, como para todas as decisões, tem que haver uma motivação. Tem que haver um objetivo. E esses objetivos depois têm que ser monitorizados. Normalmente fala-se no transporte gratuito como uma forma de trazer mais pessoas ao transporte público, ao transporte coletivo, reduzir o tráfego automóvel, reduzir os congestionamentos, reduzir as emissões poluentes, etc. Mas depois há que monitorizar se esses objetivos, ou de que forma, se foram atingidos, ou de que forma é que foram atingidos, ou se mesmo não foram atingidos. De facto, não é lícito dizer que basta reduzir o custo do transporte para aumentar a transferência modal. Há outros fatores, como sabemos, muito mais preponderantes na decisão de deixar o carro na garagem e utilizar o transporte coletivo. A rapidez, a fiabilidade, o conforto, etc. Se calhar o preço vem lá na 15ª, estou a exagerar, na 15ª posição relativamente a todo um conjunto de motivações. E sabemos que, quer dizer, muitas medidas foram já tomadas com esse objetivo e depois não surtiram efeito, porque não basta reduzir o preço. Que medidas é que se tomaram para tornar o transporte coletivo mais atrativo? Eu não posso deixar o meu automóvel em casa e depois meter-me num autocarro que não sabe muito bem que horas é que passa e que vem cheio ou que fica na fila do congestionamento. Pronto. Estas questões são um bocadinho polémicas, mas de facto têm que ser tomadas em consideração. Portanto, é isso aqui que queremos, através de exemplos práticos, nomeadamente estrangeiros, que o engenheiro André traz aqui. E um caso prático de Portugal, que é o município de Cascais, que foi precursor desta medida de conceder transporte gratuito a todos os municípios, os residentes do Concelho de Cascais.
os trabalhadores no Conselho de Cascais e os estudantes do Conselho de Cascais, depois o Luís Abel Marques vai detalhar isso melhor, vamos analisar, enfim, aqui com um leque de problemas, tendo deste lado os casos de sucesso e de insucesso, também houve, e tentar perceber um pouco melhor isto. Eu, se calhar, ia pedir ao engenheiro André para fazer a sua intervenção. Estamos um pouco à vontade em termos de tempo, por falta, infelizmente, do outro colega, mas, portanto, esperamos que às 8 horas, às 20 horas, estejamos já com mais conhecimento da matéria e em condições de irmos, ou se calhar continuar a discutir o problema. Então, fomos aqui à apresentação. Ok. Ok. Está cá. E agora. Então, não sei se posso rápido. Exatamente, exatamente. Se calhar é o seu caso, mas. Tá. Pronto, antes de mais, queria agradecer à Estécia do convite para falar sobre este tema, que já tentava ilustrar há vários anos, e já me deu aqui várias ideias sobre o que é que influencia a escolha do transporte público, o que é que nos leva a utilizadoras do transporte público, e como dizia, não sei se está na 15ª edição, mas muitas vezes também está lá para baixo da lista. Antes disso, temos a estrutura da rede, portanto, a cobertura da rede, a simplicidade da rede, a frequência, a amplitude, portanto, todos os horários, as conexões que a rede de transporte público nos permite. Temos a fiabilidade, a pontualidade, a previsibilidade, que é uma coisa também que as pessoas nos utilizam muito, a qualidade dos próprios serviços, portanto, conforto, alguma experiência pessoal, porque parecendo que não somos todos humanos e depende muito da nossa própria experiência pessoal a poder mostrar que é um transporte público. E aí sim, temos então a tarifa como também um fator decisivo para um entre vários fatores decisivos para as organizações públicas. É por causa disso que eu tentava, pensando precisamente na tarifa como fator decisivo, tem surgido, digamos assim, esta nova. Tem surgido, já surgiu sendo que não há mais de 60 anos, esta vaga cada vez mais crescente de sistemas de transporte gratuitos, como alguém também está muito mais recentemente uma nova aplicação global. E nós conhecemos também, a Manuela falou aqui de várias gratuidades mais parciais, mais direcionadas para estudantes, para a terceira idade, para pessoas de mobilidade condicionada, para desempregados que andam à procura de trabalho, para militares ou outros combatentes, algumas até mais imaginativas, por exemplo, proprietários de veículos próprios, cidadãos com taxa de Está bem, vamos ver. Mas, portanto, estas são as chamadas direcionais, direcionais ou mais parciais. Aquilo que falamos aqui, ou que também tem surgido cada vez mais, é aquilo que chamamos o transporte público gratuito universal, são, portanto, quando estamos a falar disso, quando falamos de serviços em que a maioria das rotas que existem na rede estão disponíveis para a maioria das pessoas durante a maior parte do tempo, e este investigador, que é o Kebelski, identificou como funcionando durante um período de pelo menos 12 meses consecutivos. Isto acaba de ser a descrição mais ampla, mais rigorosa para este tipo de serviços. Como dizia, isto é algo que já surgiu há muito tempo. O primeiro caso que está documentado nos Estados Unidos da América em 1862, portanto, na década de 70,
mais claro. O número de serviços que foram surgindo e que foram também desaparecendo. Portanto, em 1980, em vez de já tivéssemos esses seis serviços, durante a própria década, muitos outros foram surgindo e desaparecendo, e depois nos anos seguintes foram-se multiplicando ao ponto de, mais ou menos a meio de 2024, já terem perto de 400 serviços, 400 casos por todo o mundo, em que estes quatro países, não sei se não, estes quatro países são, basicamente representam mais de 75% dos casos em pouco de todo o mundo. O Brasil, a Polónia, os Estados Unidos e a França são realmente quatro países que se destacar pela quantidade de casos, alguns excessos, não? Em que conseguimos tratar a transporte público gratuito. Falar aqui um pouco sobre os casos mais emblemáticos que têm surgido. Na Europa, Só ver aqui uma coisa. Sim. Portanto, como eu dizia, na Europa têm surgido vários casos, e alguns dos mais emblemáticos que têm surgido, um deles é o caso de Yassel, na Bélgica, surgiu em 97, mas entretanto foi eliminado em 2013. Chateauroux, em França, também é um dos casos que dura mais de 25 anos e tem sido apontado como uma das experiências de maior sucesso. E também é bastante mais porque acabou de ser a primeira capital europeia a implementar um sistema de higiene apenas para residentes. E o Luxemburgo também se tornou um caso muito por ter sido o primeiro país completo a implementar transporte público gratuito e que essa pessoa é única, tem também malta para os residentes. Mas, portanto, são estes, se calhar, alguns dos casos mais emblemáticos um pouco de toda a Europa. Outro dos casos, se calhar, aqui como um todo mais famoso, acaba por ser o Brasil, só como eu dizia, porque é o país onde mais cidades já implementaram este tipo de atividade. O primeiro caso já surgiu em 92 e depois em 94, mas é tudo uma grande reivindicação e, portanto, o Brasil é motivado por isso, mais experiência.
Se calhar que era um banco atrás, uma página de pagamento do mundo, tem mais situações diversas propostas entre, de um lado, entre engenheiros mais virados à mobilidade ou economistas e, por outro lado, políticos e sociólogos e urbanistas, portanto, com diferentes motivações. E é precisamente aqui neste campo das motivações que eu queria entrar agora. Portanto, o que é que leva os decisores a propor este tipo de medidas? Por um lado, obviamente, há aqui este objetivo principal, que é o de aumentar a procura do transporte público. Há quem tente fazer desta gratuitidade uma espécie de, vamos chamar de cavalo de Troia, para entrar num ciclo em que, com a implementação da gratuitidade, aumentamos a procura. Com isto, somos levados a aumentar a oferta para responder a essa procura. De algum modo, com mais oferta, passamos a ter maior prioridade sobre o transporte público, passamos a dar-lhe, digamos assim, uma posição mais alta na hierarquia da mobilidade na cidade. Com isso, o serviço melhora, portanto, temos maior oferta e temos melhores condições no serviço, portanto, todo o serviço como um todo melhora, a atratividade deste serviço melhora, a procura aumenta e, portanto, entramos aqui neste ciclo, digamos assim, virtuoso de aumento da procura, e esta, por si só, tem sido uma das principais motivações para implementar transporte público gratuito. Depois existem, também relacionado com isto, outras motivações, como vamos melhorar a mobilidade da nossa cidade, vamos dar um abanão no sistema de transportes, vamos, por exemplo, o caso de Assel tem que, por falta de fundos, não havia fundos para a construção de uma terceira circular, então vamos evitar que o tráfego cresça e vamos empurrar ou puxar as pessoas para o transporte público. Vamos tentar diminuir o congestionamento da cidade, quando não temos mais espaço para estacionamento, então, novamente, temos de tirar as pessoas dos carros, e temos, por exemplo, o caso de Luxemburgo, que desde logo era o país com a maior taxa de motorização da Europa e, portanto, algo que tinha de ser feito, e foi um bocado com esta motivação que o governo acabou por agir. Depois há aqui outro campo, que é o campo da redução dos custos, que é quando temos sistemas, e esta acho que é uma mensagem importante, quando temos sistemas onde a taxa de cobertura dos custos pelas receitas é historicamente muito baixa, entramos aqui no campo onde pode fazer sentido discutir a implementação do transporte público gratuito. São casos, por exemplo, como os de Albânia, em que a cobertura dos custos era inferior a 9%, no Luxemburgo também era muito baixa, acho que era na ordem dos 8%. Por exemplo, em Châtellerault, eliminar a tarifa permitiu eliminar todos os custos com a impressão dos bilhetes, com os postos de venda. Há este caso de Watauga, na Carolina do Norte, onde o custo que o município tinha com a recolha das receitas, portanto, do dinheiro que andava dentro dos autocarros, era superior ao próprio valor das receitas que iam cobrar. Portanto, a decisão tem este racional de redução dos custos. E, portanto, esta pode ser também uma motivação, mediante determinados critérios e determinadas condições, para implementar este sistema. Há aqui também outro tipo de motivações. Por exemplo, o que se verificou nos Estados Unidos foi que durante a pandemia o número de casos teve um boom imenso. Chegaram a ser mais de 300 cidades ou 300 estados ou 300 aglomerações que implementaram transporte público gratuito, um pouco nesta ótica da proteção dos próprios cidadãos, por um lado para facilitar o distanciamento, porque ao não ter a validação dos títulos permitiam a entrada pelas portas de trás dos autocarros, por outro lado evitavam as transações em dinheiro, por outro lado este sentido de proteção, de atuar como medida social para aqueles que estavam mais afetados com a pandemia pudessem
beneficiar do transporte público gratuito, e depois questões mais relacionadas com a qualidade do ar, como foi o caso de Bolonha, essas estimativas do que é que volta, portanto, implementar novamente a tarifa, o que é e o que isso implicaria na procura e no aumento do tráfego automóvel, o que é que causaria às emissões de gases poluentes, ou, por exemplo, neste caso brasileiro, em que, de algum modo, a cidade estava refém do operador que fazia o serviço, e de algum modo isto serviu de motivação também um pouco mais com esta lógica do protecionismo para não podemos estar reféns deste operador. O município assumiu a operação e de algum modo ajudou a ter melhores condições de transporte para os seus cidadãos. Que desafios depois é que surgem, e acho que são muito importantes de olhar para estes casos, que desafios é que surgem na implementação? Como o engenheiro José Maia dizia, não pode ser feito sozinho, portanto não podemos só esperar que eliminamos a tarifa e temos os passageiros de volta ao transporte público. Portanto, uma coisa que é essencial é que como o Luxemburgo trata, estas medidas têm de ser a cereja no topo do bolo. Portanto, temos e as outras experiências provam isso, temos de reorganizar a rede, aumentar a oferta, aumentar a atratividade da oferta, portanto, aumentar a oferta, a quantidade da oferta, também criar, como em Tallinn, faixas base para que os autocarros não fiquem presos no trânsito, criar parques dissuasores, como o caso de Hasselt, aumentar a tarifa de estacionamento é um dos exemplos, e, portanto, aqui a mensagem principal é que não pode ser só esta medida sozinha a tentar revolucionar o sistema de mobilidade dos locais onde é implementada. Depois, claro, como é que vamos financiar este tipo de medidas? Desde logo em França existe este imposto que é o versement de transporte, que é aplicado às empresas com mais de 9 ou com mais de 10 trabalhadores, portanto é um custo que fica do lado do empregador e que serve como um imposto para financiar o transporte público. No caso da Vargem Grande Paulista, as receitas ou o dinheiro necessário para financiar o sistema veio de muitas fontes: publicidade nos autocarros, as tarifas de estacionamento, as taxas dos empregadores, um pouco como em França, as receitas das multas de trânsito. Portanto, todo este conjunto de rúbricas foi canalizado para financiar o transporte público. Aqui estas duas comunidades em Washington pegaram na questão aqui um pouco ao contrário, que foi implementar o sistema e, no fundo, disseram com os seus impostos já está a pagar pelo sistema, portanto, deve usá-lo. E depois aqui este alerta do Luxemburgo, que desde que implementou o sistema, estamos a falar portanto, já tinha uma baixa cobertura dos custos, e na altura tinham uns custos na ordem dos 590 milhões de euros, e hoje em dia toda a rede já custa 906 milhões de euros, ou seja, não só deixou de cobrar tarifas, como hoje já tem um custo muito superior na rede, e, portanto, isto onera, obviamente, todo o orçamento do país com o sistema. Há esta temática dos passageiros indesejados, que surge muito frequentemente, mas que, como se vê aqui pelas bandeirinhas que eu trouxe, acaba por ser um problema que aparentemente está muito circunscrito aos Estados Unidos, que é muito relatado nos Estados Unidos, e, na verdade, a mensagem que acaba por passar é que os próprios condutores preferem lidar com um ou dois passageiros problemáticos do que ter as típicas discussões sobre o preço da tarifa, sobre cobrar a própria tarifa a quem entra, e, portanto, é um risco, é um desafio que tem de ser ponderado e tem de se perceber no âmbito da implementação se não pode ser um desafio que vai surgir, e que efetivamente surgiu com alguma expressão em alguns casos nos Estados Unidos. Porquê? Porque, nomeadamente, os jovens que acabam por colocar em risco a segurança dos restantes passageiros, que afastam os anteriores passageiros, portanto, pessoas que já antes andavam no transporte público e que acabam por sair afastados. Há os jovens que, neste caso, não dão lugar aos mais velhos,
e este município que relatava que os alunos suspensos, portanto, estavam suspensos das aulas, mas como o transporte era gratuito, passavam os dias a andar de autocarro a importunar o resto da procura. E, portanto, há todo um conjunto deste tipo de queixas, mas que acaba, pelo menos aparentemente, pelo que se tem visto, por se circunscrever muito aos casos que foram surgindo nos Estados Unidos. E depois há, obviamente, este problema muito, muito crítico, que é a questão da qualidade do serviço, que é, portanto, estamos a aumentar a procura. À medida que aumentamos a procura, aumentamos também a probabilidade de cada vez mais as paragens terem mais pessoas. Com isso, o próprio tempo médio de viagem das carreiras acaba por aumentar. E isto é um risco que tem de ser previsto. Por outro lado, se permitirmos que eles entrem sem cobrança no autocarro, pode haver a possibilidade do próprio tempo de embarque nos veículos também se reduzir. Isto não é verdade quando, nos casos em que, por exemplo, só é aplicado a gratuidade só é aplicada aos residentes, ou um tipo de procura, eles continuam a ter de validar o cartão e, portanto, não há esta redução do tempo de embarque, mas, portanto, há este desafio que tem de ser ultrapassado, que é perceber se este aumento da procura tão desejado não vai impactar sobre a qualidade do serviço. E acho que, desde logo, é um desafio porque pode tornar-se muito relevante para a atratividade do sistema. E depois falar aqui um bocado, porque também não quero estar só a trazer problemas, a falar um bocado do que é que foram os principais resultados de alguns dos casos mais emblemáticos. Em termos de procura, é óbvio que isto traz muita procura para o sistema. Portanto, praticamente todos os sistemas viram aumentos de procura nos seus sistemas exponenciais, aumentos exponenciais de procura. Há, se calhar, o caso de Tallinn, que era muito expectante, é, se calhar, daqueles casos onde o sucesso deste ponto de vista até foi menor, porque o aumento da procura foi muito residual, apesar de ter tido bastante impacto em algumas franjas da população mais específicas, nos jovens, nos idosos, nos desempregados e nos menos favorecidos, mas no total da procura acho que teve um aumento só na ordem dos 3%, mas, portanto, quase todos os sistemas registaram aumentos de procura muito relevantes, obviamente porque também souberam responder com oferta a esses aumentos de procura, nomeadamente aqui o caso de Maricá, no Rio de Janeiro, quer dizer, em 9 anos passou de 2 milhões de passageiros para 38 milhões, não seria possível sem um aumento da frota e da oferta muito relevante. O que é que também aconteceu além deste aumento da procura? Níveis de satisfação na população muito elevados, a experiência de Tallinn também, como foi aplicada apenas aos residentes, houve digamos assim, um êxodo dos subúrbios para a própria cidade, que fez com que o aumento de receitas municipais compensasse aquilo que estava a deixar de ser cobrado no sistema de transportes. Houve esta descoberta até feliz, digamos assim, na Vargem Grande Paulista, em que havia pessoas que faltavam às consultas médicas porque não tinham capacidade para pagar os transportes e, portanto, verificou-se esta redução das faltas. Portanto, acaba por ser uma medida, sim, que entra bem e que causa alguma satisfação, que é defendida como componente do estilo de vida, ajuda a minimizar as tensões entre estudantes, porque os estudantes não pagavam, a comunidade pagava, portanto, há aqui fatores, obviamente, positivos, mas há outros riscos. E voltando também a um ponto que o engenheiro Maia já falou no início, que é, ok, nós queremos reduzir o congestionamento, mas a verdade é que uma coisa que se tem visto muito nos diversos sistemas é que não são frequentemente os condutores que se transferem para o transporte público. São aquelas pessoas que faziam viagens em motos suaves, que andavam a pé, que andavam de bicicleta, são frequentemente um dos grandes novos públicos deste transporte público gratuito, e este é um risco, porque estamos a apresentar uma medida que acaba por substituir viagens que já eram sustentáveis por estas viagens de autocarro ou no transporte público. Em Bruxelas há também, que é aplicado apenas aos estudantes, verifica-se que muitas das viagens são viagens com apenas uma ou duas paragens, portanto, novamente, viagens que
podiam ser facilmente feitas a pé ou de bicicleta e que, portanto, acabam por contribuir para este aumento da procura, mas que não é contribuir como nós queríamos ou como os decisores quereriam que houvesse este aumento da procura. No Luxemburgo, quer dizer, o Luxemburgo é um caso também que ainda não se sabe exatamente o impacto real da medida, porque foi implementada no dia 1 de março de 2020 e de repente surgiu uma pandemia e, portanto, de algum modo distorceu os números da procura, mas a verdade é que em maio de 2022 o congestionamento já era igual ao que existia em 2019, antes da implementação da medida, e, portanto, de algum modo, sim, a procura aumentou, mas é difícil também perceber quem é que é esta nova procura que está no transporte público. E depois outros efeitos, como as casas passam a ser alugadas mais rápidas na proximidade das redes, os escritórios ficaram mais caros, mas, portanto, isto é transversal, também quando temos uma melhoria na oferta, e é aqui que a eliminação da tarifa se inclui. E, portanto, para reflexão, eu trazia aqui só alguns pontos, nomeadamente, novamente voltando a este investigador, ao Keblowski, que de algum modo compilou e sintetiza que, aparentemente, como estava a dizer, os condutores reagem menos a uma eliminação da tarifa, a uma redução da tarifa, do que reagem a outro tipo de coisas, como o aumento do preço dos combustíveis, restrições no estacionamento ou condicionamentos na rede rodoviária, ou à própria melhoria da oferta, como aumento da frequência, da velocidade de circulação, da cobertura da rede. E por isso este tipo de medidas que de algum modo puxam pessoas para o transporte público, logicamente são preferidos pelos decisores políticos porque são mais alinhados com o apoio eleitoral que é necessário do que outros tipos, são as chamadas medidas pull, portanto, que puxam as pessoas para o transporte público, ao contrário das medidas push que empurram as pessoas do carro. Mas, obviamente, estas medidas pull são mais fáceis de implementar por um decisor político. E depois, eu vou juntar já aqui estas duas mensagens finais, em que o CERTU, que é um centro de investigação francês, de algum modo alerta que eliminar esta tarifa de algum modo publicita a ilusão de que certos bens ou certos serviços não têm custo, e que, defendem eles, nega o princípio de que o transporte público devia sempre chegar com um determinado preço, diferente em cada caso, mas que existe ali um preço certo para o transporte público e que não é o zero. E depois também é esta frase, que já é bastante antiga, de um responsável do Transportation Research Board, em que de algum modo defende que quando se passa o preço para zero, estamos a dizer que o produto ou que o serviço não tem valor, porque o preço de algum modo é entendido pelas pessoas precisamente como representante do valor que o serviço tem. E basicamente era esta abordagem que eu vinha aqui trazer. Obrigado, engenheiro André Ramos. Entretanto, terá havido alguns problemas de som, de recepção do som, não conseguimos compreender porquê, porque aparentemente a nossa aparelhagem deveria captar o som a alguma distância e não na proximidade apenas. Vamos ver se conseguimos ir até ao fim gerindo este problema. Vamos passar a palavra ao engenheiro Paulo Marques,
que vai falar da experiência do município de Cascais, exatamente deste problema. Enfim, tem alguns detalhes, porque o município de Cascais é servido por várias redes, ou pelo menos por duas redes, a rede municipal e a rede intermunicipal. A gratuitidade só se aplica à rede municipal, ele explicará isso melhor que eu. E, enfim, Cascais tem outras, ao nível da mobilidade, tem outras intervenções interessantes, porque estas coisas funcionam normalmente em conjunto, não é? E não isoladamente, ou pelo menos do conjunto resultam resultados, passa a redundância, maiores do que apenas medidas pontuais. Vamos então passar ao G. Paulo Marques. É uma intervenção que não tem suporte escrito, certo? E, portanto, vamos ver se ouve bem. Vamos puxar para cá, porque aqui ainda é mais importante essa. Vamos lá. Bem, quero começar por cumprimentar todos os que estão presentes, também quem está em casa e aqui o painel também. Agradecer o convite, é um tema extremamente importante. Eu começaria por fazer um pequenino enquadramento, agradecer a apresentação do André, foi muito, muito interessante. Antes de falar um bocadinho sobre Cascais, aquilo que está a ser feito no município, nomeadamente também da gratuitidade, mas acho que era importante fazer aqui também um enquadramento. Na realidade, a gratuitidade é apenas um dos fatores de um sistema extremamente exigente e complexo e que para funcionar, tal como também já foi dito anteriormente, precisa de ter um conjunto de parâmetros, um conjunto muito grande de parâmetros em que todos eles são extremamente importantes para conseguirmos ter uma rede de transportes de qualidade. Eu não vou repetir, mas falámos da frequência regularizada, falámos da amplitude horária, da conectividade, da forma como os diferentes modos de transporte, ou até dentro do mesmo modo de transporte, os transbordos e, portanto, os horários, compatibilidade de horários, a taxa de ocupação dos veículos, a limpeza, a própria forma como os motoristas conduzem, que é um problema que temos hoje em Lisboa e se calhar no resto do país e que temos em Cascais também. Infelizmente temos alguns condutores que acham que deveriam ser condutores de rally, portanto isso é extremamente negativo para quem circula dentro do autocarro, mas também para o resto da cidade, porque aumenta a sensação de insegurança das pessoas que circulam nas ruas e nos passeios. As questões relacionadas com as paragens dos autocarros, com os abrigos, com os percursos até às paragens. E depois uma questão muito importante que é o tempo de viagem, a duração das viagens. Não é? Isso tem a ver com a forma como a rede é organizada, tem a ver com a existência ou não de vias base, da gestão do trânsito. Nós neste momento estamos a dar os primeiros passos para ter uma mobilidade conectada, portanto os autocarros atuam no sistema de gestão semafórica para terem prioridade nas intersecções. Tudo isto são todos estes fatores que são muitos e que não são fáceis de resolver, são muito importantes para conseguirmos ter uma rede de transportes com qualidade. E, portanto, a gratuitidade é mais um dos fatores, é um fator importante, mas muitas vezes quando fazemos estas comparações estamos a fazê-las sem todos estes dados devidamente equacionados e até o nível de maturidade que as diferentes cidades têm ao nível dos transportes. Nós, como por exemplo, comparamos Luxemburgo, cidades dos Países Baixos, ou da Alemanha, ou de outras, são cidades que gerem a rede de transportes há muitos anos. E, portanto, todos estes parâmetros que aqui falámos
já estão muito bem equacionados e, portanto, são bem tratados e, portanto, há uma experiência, há uma tradição nestas redes de transportes para que tudo isto saia o melhor possível. Nós, cá em Portugal, no que diz respeito à rede de transportes em autocarros, estamos todos a dar, tirando algumas cidades que tinham modos, que tinham serviços municipalizados de transportes, mas de resto estamos todos a dar os primeiros passos. Portanto, a Lei 52 de 2015, que veio dar aos municípios e às áreas metropolitanas e às CIM competências para gerir o transporte coletivo, surge de um regulamento europeu de 2009, portanto nós fomos obrigados, ainda bem que o fomos, a adotar estas medidas, porque até essa altura era um conjunto de empresas que exploravam o transporte público, com contratos de serviço público, mas cujo objetivo principal, e era normal, porque eram empresas privadas, era o lucro, não era o transporte dos passageiros. O transporte dos passageiros era algo que eles tinham que fazer para ter lucro. E, portanto, só a partir de 2015 é que as autarquias conseguiram começar a intervir ao nível dos transportes rodoviários. E quando o fizeram, e dou, por exemplo, o exemplo de Cascais, nós fomos dos primeiros a tomar um conjunto de medidas nessa matéria. Logo em 2016, a Câmara de Cascais aceitou e, portanto, passou a ter competências na área dos transportes municipais, dos autocarros, criou um operador interno de transportes coletivos na empresa municipal de Cascais Próxima, porque não havia experiência, ninguém fora das empresas tinha experiência de operação e exploração de redes de transportes públicos em autocarros. As empresas não davam, inclusivamente, informação de gestão e de indicador de desempenho, portanto era muito difícil. E, portanto, nós iniciámos logo em 2016, homologámos a empresa junto do IMTT, adquirimos o primeiro autocarro, contratámos os primeiros motoristas, adquirimos o sistema de bilhética, portanto, fizemos o caminho todo para termos informação e conhecimento para depois ser lançado o concurso público internacional para o operador principal, que veio a acontecer só em 2021, porque estes processos demoram sempre algum tempo, mas foi uma mudança radical. Em maio de 2021, num determinado dia, penso que no dia 21, entraram em Cascais 98 autocarros novos, 0 km, Euro 6, portanto, autocarros de grande qualidade, vieram trazer muita dignidade a quem anda de transporte coletivo, vieram oferecer conforto, limpeza, Wi-Fi, aumentou-se muito a frequência da rede, alargou-se a abrangência, a cobertura territorial, também os horários, e, portanto, tudo isto com o objetivo de, efetivamente, haver aqui uma melhoria muito significativa nos transportes coletivos que até à data não havia. Portanto, a empresa que antes explorava os transportes coletivos em Cascais, pura e simplesmente nem dialogava sequer com a autarquia. Portanto, centrava-se apenas nas redes, nas linhas que lhe dava, onde ela tinha lucro, e, portanto, o resto da população não tinha, muitas vezes, transporte coletivo. Só para vos dar um exemplo, a taxa de utilização dos transportes coletivos era de 8% em Cascais. Então, baixíssimo para um concelho que tem mais de 200 mil habitantes. Portanto, é necessário, efetivamente, atuar em todas estas dimensões, mas às vezes, como fazemos comparações com o estrangeiro, era aquilo que eu dizia, quer dizer, enquanto nós estamos a dar os primeiros passos, nós, país, nesta matéria, cidades e países como o Luxemburgo já tinham uma rede com muita qualidade, portanto, quer em termos dos autocarros, do metro ligeiro de superfície, da ferrovia, e, portanto, a gratuitidade nesse país foi só, como dizia o André, a cereja no topo do bolo. Aliás, a ideia que eu tenho era que as receitas das tarifas dos transportes no Luxemburgo só cobriam 8% dos custos do transporte. Portanto, 92% já eram financiados pelo Estado.
Ora bem, aqui em Cascais, entendeu na altura o município, que era preciso dar uma resposta muito forte, realmente, porque as externalidades provocadas pelo transporte rodoviário no seu todo, transporte individual, transporte público, são muito elevadas. O problema que temos hoje nas nossas cidades, ao nível da mobilidade e da qualidade de vida, começa desde logo pelos congestionamentos, o tempo que nós perdemos nas deslocações, nas questões ligadas ao ambiente, às emissões, mas também à poluição, quer do ar, quer do ruído, e à questão da segurança rodoviária, as pessoas que morrem constantemente, todos os dias, infelizmente, nas nossas cidades, nas nossas vilas. E, portanto, é preciso dar uma resposta a estes problemas. E a melhoria dos transportes coletivos é universalmente uma das, ou talvez a única solução que nos permita continuarmos a ter mobilidade e resolvermos minimamente estas situações. Obviamente não vamos querer acabar com os veículos, o veículo privado, provavelmente no centro das cidades e das vilas, em alguns locais, isso tem mesmo que ser feito, mas temos que transportar as pessoas e de carro nem cabemos todos, portanto, se não cabemos, temos que ser um bocadinho mais pragmáticos. E são por estas razões é que, a determinada altura, a administração do município entendeu que a gratuitidade seria uma medida extremamente forte para explicar aos habitantes da cidade que não é já, mas que há um caminho a percorrer que vai no sentido de conseguirmos cada vez mais utilizarmos os autocarros e a mobilidade suave, também a micromobilidade, e não podemos andar todo, pelo menos no centro das vilas, de automóvel. E, portanto, não é nada de novo termos gratuitidade, porque os transportes realmente trazem melhorias no meio urbano para todos nós. Nós temos gratuitidade noutros setores, temos gratuitidade na saúde, temos gratuitidade na educação. E, portanto, porquê? Porque são importantes para o desenvolvimento do país e das populações. A mobilidade também é extremamente importante. Nós temos, por exemplo, gratuitidade, que obviamente não é gratuitidade, porque nós todos pagamos impostos, e aqui quando falamos gratuitidade, é gratuitidade direta, mas nós temos a recolha do tratamento do lixo gratuita. E nem sequer pomos isso em causa, não vamos quantificar quanto é que cada um põe de lixo no caixote de lixo. É gratuito. Não é, é universal, portanto é gratuito. E, portanto, entendeu-se que era importante dar um sinal aos municípios de Cascais, que estamos a investir, que o município está extremamente importante, preocupado com as questões relacionadas com a mobilidade, e, portanto, está-se a seguir um caminho que não tem só a ver com a mobilidade, tem a ver também, como vos disse, com o material circulante. Portanto, temos neste momento 98 autocarros praticamente novos em funcionamento. O operador interno, portanto, o operador principal que foi selecionado no âmbito do concurso público internacional, neste momento explora 37 linhas, portanto, tem a operação principal. O operador interno tem 8 linhas em exploração. Neste momento tem, por exemplo, 4 autocarros em hidrogênio a funcionar, portanto, porque o município também tem objetivos no seu roteiro para a neutralidade carbónica a nível ambientais e, portanto, está também a fazer aqui uma aposta grande na área do ambiente e, portanto, temos 4 autocarros em hidrogênio a funcionar. Vai ser muito nos próximos dias inaugurado o posto de abastecimento e distribuição de hidrogênio, onde o hidrogênio é produzido localmente, em Cascais. Estão previstos a aquisição de mais 6 autocarros. Tem sido um sucesso, as pessoas gostam muito de utilizar estes nossos autocarros de hidrogênio, porque efetivamente tem muita dignidade e tem muita qualidade, conforto. E, portanto, são todas estas medidas que estamos a intervir para que um dia mais tarde, quando começarem a surgir algumas restrições, que vão obviamente ter que acontecer
ao tráfego automóvel, à circulação em transporte individual, não haja desculpas que o sistema de transportes funciona mal. Portanto, nós estamos a atuar do lado da oferta de transportes coletivos, temos que melhorar muito ainda, e isto é um processo contínuo e é um processo que tem que ter uma gestão de muita proximidade, porque há aqui uma série de fatores que vão constantemente se alterando, mas estamos agora também a intervir ao nível da requalificação, da reestruturação da rede de transportes, dos percursos que são feitos. Estamos muito preocupados com os tempos, queremos reduzir os tempos de percurso das carreiras, e por isso estamos também a intervir ao nível da gestão do tráfego. Infelizmente temos pouco espaço físico, a rede rodoviária de Cascais não nos permite só em alguns lugares, em alguns locais é que conseguimos ter vias base, mas a rede é exígua e, portanto, nós temos que ter aqui uma gestão mais no tempo de dar prioridade aos autocarros e não tanto no espaço, como gostaríamos. Estamos também a intervir ao nível dos abrigos e das paragens, e, portanto, em todos aqueles fatores que acabamos todos por aqui falar, porque se algum deles não estiver a ser devidamente tratado, nós até poderemos conseguir ter, como o André disse, ir aumentando o número de pessoas que vão utilizando os transportes, que é sempre positivo. Há aqui questões de coesão social, e, portanto, de reduzir a precariedade social. Há, efetivamente, pessoas com dificuldades económicas para utilizar o transporte e, portanto, a gratuitidade para eles é muito importante. Mas o nosso maior objetivo é conseguir a transferência integral do transporte individual para o transporte coletivo. E essa é extremamente difícil. E, portanto, se nós não tivermos uma oferta com muita qualidade, fiabilidade, previsibilidade, nós não vamos conseguir fazer isso. Principalmente num concelho como Cascais, que, enfim, tem um urbanismo que foi crescendo, principalmente na parte norte, em mancha de óleo, portanto, que tem baixa densidade. Não é fácil de servir em termos de transportes coletivos e, portanto, em que o carro será sempre necessário para algumas deslocações. Portanto, e uma vez utilizando o carro é mais difícil passar para o transporte coletivo, mas portanto, é intervindo desta forma que nós iremos criar as condições para que isso possa vir a acontecer. Ao mesmo tempo, estamos a atuar também na construção de ciclovias, na mobilidade partilhada e, portanto, a melhorar também os percursos pedonais, porque todas aquelas viagens que nós conseguirmos que as pessoas não façam de carro são veículos que deixam de circular na via pública e é isso que nós pretendemos. Portanto, enfim, como primeira intervenção, já agora tínhamos esquecido que há aqui um pormenor também importante, que é a comunicação com os clientes. Na base de tudo isto que fizemos em Cascais, ou que temos vindo a fazer, está o conceito da mobilidade como um serviço. E desde o início foi criada uma app onde a informação em tempo real dos nossos autocarros, as pessoas podem ter se está atrasado, se não está atrasado, onde é que está o autocarro. Podem, inclusivamente, fazer o pagamento da viagem, fazer o carregamento online do passe navegante, para quem utiliza o passe navegante, podem pagar o estacionamento e, inclusivamente, têm acesso a outras funcionalidades que a cidade que o Conselho lhes disponibiliza, como, por exemplo, consultas online médicas, consultas de veterinário também online, concertos, eventos, enfim, uma série de outros benefícios que o município lhes pode oferecer e, portanto, tudo isso é feito através da app e nos próximos anos vamos querer adicionar mais serviços e mais modos de transporte. O Presidente da Câmara tem vindo a falar na linha do comboio do Estoril e gostaria de ter uma palavra a dizer na gestão da linha, exatamente porque nós até hoje não conseguimos ter um acordo
para compatibilizar os nossos autocarros com a CP, e é fundamental que o possamos fazer, não só com a CP, mas com a TML, mas aí é mais fácil. E, portanto, há ainda muita coisa a desenvolver para estarmos em condições de começar a dizer a algumas pessoas que terão que passar do automóvel para o transporte coletivo. Ok, muito obrigado. Vamos ter debates. André, alguma questão que queira escutar? Falamos naquela da comunicação, que era um conforto que por acaso sei que não tem, e a ponto de não ter. Acho que é na questão da adaptação. Na adaptação, achei na reação à procura e na capacidade de adaptação. Isto é uma medida, um sistema como um todo, que tem uma capacidade de adaptação do município também muito rápida, não é? E era perguntar um bocado, como dos anos, não só por causa da grande cidade, mas por causa do sistema todo novo. E, como dizer, como operador, antes que não passasse essa informação, como é que foi criar essa rede nova, não é? E estava ajustada a ter exigido capacidade de adaptação, e capacidade de reagir para as necessidades dos cidadãos. A outra questão, eu também só referi, que em Cascais, portanto, é residentes, trabalhadores e estudantes, acaba por ser quase diria, quase todos os motivos de viagem dos turistas, sim, exatamente, ficam faltar os turistas, mas significa que, do ponto de vista de quem conhece diariamente a rede, diria que toda a gente já sabe, na causa da comunicação, já sabe que tem aquele serviço, já sabe que, se for residente, pode se inscrever pode beneficiar do serviço, e também só referir, para perceber realmente essa experiência, que muitas vezes a medida também é apresentada um pouco como uma forma de evitar a barreira que existe entre, às vezes, benefícios que nós temos enquanto cidadãos e dos quais nem conhecemos, ou serviços aos quais nem acedemos porque não percebemos que eles estão lá, e a gratuidade quase universal, ou pelo menos para os residentes, trabalhadores e estudantes, universal, acaba, e acho que funciona ou não um bocado com essa abertura para toda a gente. A intenção é essa, sim, o projeto é esse. Há um caminho a percorrer de melhoria contínua. Vamos lá ver, o início, eu há pouco dizia que às vezes fazemos a comparação com outros países e não estamos no mesmo estágio de desenvolvimento. A maior parte dos países europeus, as autarquias, enfim, a gestão municipal ou da região, gera há muitos anos os seus modos de transporte, e todos, gerem-os a todos. E nós cá em Portugal é uma coisa, é recente. Portanto, nós começámos, a legislação saiu em 2015, houve uma adaptação das autarquias, da própria área metropolitana, das áreas metropolitanas, que ainda está em curso, digamos assim, da China, e portanto nós estamos os contratos que vieram a ser feitos são de primeira geração. Portanto, nós, no futuro próximo, iremos certamente melhorar muito aquilo que foi feito. Apesar de tudo, a contratação, e principalmente a contratação pública, traz-nos sempre aqui algumas dificuldades, não é? Porque quando queremos fazer alguns ajustes, algumas mudanças, nem sempre é fácil. Então, temos que nos pôr de acordo com o operador e também não podemos sair fora daquilo que é o contrato. Mas, e por isso, para dizer que a rede que temos hoje é uma rede que obviamente foi feita em cima da rede que existia de antes, até porque não podia haver uma ruptura muito grande, porque os utilizadores, apesar de serem poucos, seriam alterações radicais para eles.
Obviamente que agora estamos a analisar e, portanto, a verificar aquilo que poderemos melhorar para um próximo concurso, mas até lá, eu penso que o município de Cascais fez aqui uma decisão muito sábia, porque criou o operador interno. O operador interno, nós, portanto, a Cascais Próximas é uma empresa de transportes, gera 8 linhas atualmente. Algumas das linhas que hoje estão no operador maior, portanto, no operador privado, foram linhas que começaram a ser exploradas pela Cascais Próxima, porque o seu objetivo da criação deste operador interno foi exatamente este: ir procurar novas linhas, e sempre que essas linhas têm sucesso, passam para o operador principal. Pronto, e é isso que tem vindo a acontecer. Algumas das linhas com maior êxito e com maior frequência e com maior utilização foram linhas que nós, em 2016, começámos a testá-las e a prepará-las. Algumas que servem escolas, outras que são muito rápidas, que fazem percursos pequenos e com muita frequência, e, portanto, é isso que está a funcionar. Até que estejamos prontos para o próximo concurso, este operador interno vai assegurar aquelas necessidades que nós vamos percebendo que existem, quer ao nível de novas carreiras, quer ao nível, eventualmente, de desdobramentos de carreiras que possam surgir. E isso quer dizer que são bons problemas. Ou seja, quando nós temos maior procura, é um problema, exige investimento, mas são bons problemas. Esses são os problemas que nós não nos importamos. Portanto, isso é o que eu dizia há pouco. Às vezes, quando nos comparamos com outros países, estamos a comparar uma realidade recente em Portugal, que é as autarquias, os municípios serem autoridades de transporte, com cidades que já o fazem há muitos anos. Não é? E, portanto, nós, até do ponto de vista dos indicadores, ainda por cima começámos ali com a pandemia, não é? A pandemia criou aqui um problema grande. Só agora é que começamos a ter indicadores que nos permitem perceber, com uma forma mais robusta, a evolução que estamos a ter ou que não temos, e onde é que temos que melhorar, em que aspectos é que tem que haver maior atenção. Portanto, a questão do início foi essa. Depois, sei que sim. Sim, a questão da comunicação, apesar de tudo, a questão da comunicação é muito importante. Aliás, temos muitos utilizadores que não utilizam as aplicações, não é? Aliás, nós, quando iniciámos a operação com a bilhética, privilegiámos logo muito os modos digitais, através do telemóvel, que é a coisa. Mas isso foi muito difícil. Havia pessoas que, até para terem o passe, eram os nossos motoristas que os ajudavam a conseguir ter um cartão, nem pensar no telemóvel. Portanto, são realidades diferentes. Enquanto há essa dificuldade, e continua a haver muitos utilizadores, por exemplo, fizemos uma carreira de Carcavelos que passava pela Universidade Nova, que é ali perto, mas que é longe, e foi aí que estreámos pela primeira vez a possibilidade dos pagamentos serem feitos com o telemóvel. Mas como o sistema ainda não estava robusto, nós não publicitámos. Mas logo no primeiro dia os alunos começaram logo a utilizar. Os mais novos não têm dificuldade nenhuma a utilizar todas estas inovações tecnológicas. Eu nem percebi como é que eles descobriram que podiam fazer. Ainda hoje não percebi, mas eles conseguiram descobrir. E, portanto, temos aqui várias realidades e todas elas, quando tomamos algumas medidas, temos que tomar em consideração. E esta questão da comunicação e da app é extremamente importante. Nós, o desenvolvimento da aplicação é algo que vai continuar. Nós não podemos parar, é contínuo, vai acompanhando as tecnologias, mas o que queremos ter é que queremos adicionar cada vez mais serviços a esta aplicação na área da mobilidade. Chegámos a ter um acordo com a Hertz de car sharing,
em que era também através da app. Mas, infelizmente, a pandemia fez com que algumas destas empresas tivessem que fechar este tipo de serviços, mas eu estou convicto que em breve as coisas voltarão. São serviços que implicam investimentos fortes e, portanto, o facto das empresas terem tido desaires devido à pandemia faz com que estas coisas demorem outra vez algum tempo a acontecer, mas o nosso objetivo é que, através da aplicação, consigamos também dar todas as opções aos nossos munícipes e a quem nos visita para decidirem de que forma é que se podem deslocar no concelho. Tipo o modo de transporte, perceber qual é as viagens ambientalmente mais sustentáveis, aquelas que são mais rápidas, as mais baratas, as mais caras, assim, terem um conjunto de possibilidades à sua disposição para tomar as suas decisões. E depois, os transportes têm que chegar a horas, têm que ser previsíveis, não pode haver supressões. Nós hoje temos alguma dificuldade na contratação de motoristas, porque não existem, há falta de motoristas e, portanto, isto também nos põe dificuldades na operação e, portanto, é tudo isto que nós temos que ir gerindo para que a nossa oferta tenha a maior qualidade possível. Ok, muito obrigado. Mas fico ainda aqui com uma questão, aqui a remover. É assim, o objetivo do município de Cascais foi aumentar ao implementar o transporte gratuito, foi aumentar a utilização do transporte coletivo no município. Houve um aumento de utilização. Primeira pergunta. Ao fim de 5 anos, mais ou menos, grosso modo. Nós temos dificuldade porque os dados na Covid não... Pois, ok, tivemos aquele período inicial conturbado. Mas mesmo assim são alguns 3 anos. E a segunda questão relacionada com esta é e qual foi, se é que conseguiram monitorizar esse resultado, qual foi, se houve, a diminuição do tráfego automóvel individual? Nós tivemos um aumento... Eu peço desculpa, já agora só uma terceira questão para percebermos melhor. E como é que o município financia a medida? Isso eu não esqueci. Não são só 3. Muito bem. Existiu um aumento muito significativo, superior nos últimos 3 anos a 25%. Há aqui outra questão que também é importante, que, portanto, esta gratuitidade para os moradores, residentes e estudantes que estudam em Cascais, podem não morar em Cascais, não é? Obriga a que eles tenham um título, tenham um passe. Pode ser virtual ou pode ser físico. Portanto, não é um sistema de gratuidade de portas abertas. Eles têm que... Obrigar a validação. Obrigar a validação. Até porque nós temos que dar a informação também para a TML e, portanto, eles exigem que nós tenhamos uma contabilização. Validação mensal? Não, validação por viagem. Portanto, cada vez que uma pessoa utiliza é como se fosse um passe, só que aquele passe é gratuito. E já agora, esta gratuitidade também é extensível ao bike sharing. Por enquanto apenas na primeira hora, mas temos um concurso público que esperemos que, quando entrar em funcionamento, as bicicletas elétricas serão também gratuitas para os municípios, para os estudantes e para os trabalhadores. Portanto, estávamos... antes do financiamento, portanto, houve um aumento de 25%, superior a 25%. Nos últimos 3 anos. É superior porque nós tivemos ali uma alteração da biética e houve ali algum tempo que demorava muito tempo até que houvesse a validação e então os motoristas
Parece que diziam às pessoas para não validar, como entendiam que era gratuito, e portanto nós perdemos ali alguns registros, mas enfim, portanto, é por isso que eu digo que era superior a 25%. Mas há aqui um dado importante também, que é, portanto, como as pessoas têm que tirar esse título, nós neste momento, praticamente metade da população de Cascais tem o passe Viver Cascais. Portanto, inscreveu-se e tem o passe. Não quer dizer que todos andem. Muitos deles utilizam para o estacionamento, utilizam para outras questões, outros não utilizam para nada, mas fizeram questão de tirar, e portanto isso torna a possibilidade, mais facilidade de nós comunicarmos com eles e portanto de lhes dar-nos informação sobre aquilo que vai acontecendo ao nível da mobilidade. Portanto, esse é um fator também positivo, embora desse universo, utilizadores fidelizados são só 30%. Fidelizados quer dizer que fazem pelo menos 20 viagens de autocarro por mês. Ou seja, estamos a falar de 200.000 para 100.000 para 30.000. É isso? Estamos a falar, exatamente. Fidelizados. Depois os outros utilizam ocasionalmente, menos de que 20 vezes por dia. Mas só o facto de terem tirado o passe da cidade, o cartão de Viver Cascais, também lhes oferece, como vos disse, outros benefícios e outros serviços. Foi financiamento. Bem, todos nós sabemos que os impostos, não há consignação de impostos, mas há uma gestão dos impostos e das taxas. E, portanto, aquilo que o município tem vindo a contabilizar é as receitas do estacionamento, as receitas do imposto único de circulação e as receitas também das contornações. E, portanto, estes valores são suficientes para aquilo que o município neste momento está a pagar pelo serviço de transportes. Isto quer dizer que quem está a pagar um estacionamento, um parquímetro, sabe que aquela verba, de alguma maneira, está a financiar o transporte coletivo. As coisas não é uma verba que entra para... não se sabe bem para quê. As 37 linhas consignadas e as vossas linhas. E as nossas linhas. Portanto, receitas do estacionamento, imposto único de circulação e das contornações. Eram 3 questões. Faltou responder a uma. Sim, exato. Sobre o número de carros, há mais ou menos carros a circular em Cascais, por José Maria. Número de carros. Nós vamos agora lançar um inquérito à mobilidade. A percepção que temos é que neste momento não tem havido ainda transferência modal, ou a transferência modal do veículo privado para o transporte coletivo não está a acontecer. Vamos, por exemplo, lançar já vamos iniciar um estudo de mobilidade empresarial para o parque de serviços da Câmara, na Adroana, onde trabalham mais de quase 3.000 pessoas, e vamos querer saber porque que os funcionários que todos os dias vão trabalhar, a grande parte deles continua a vir de automóvel. Para ajustarmos a rede, ajustarmos as carreiras, estamos a equacionar a possibilidade de transporte flexível e transporte a pedido, para percebermos exatamente o que é que temos que fazer para que esses funcionários tenham vantagem em não trazer o automóvel, uma vez que o transporte é gratuito. Bem, nós já percebemos e temos a noção de que, porque a rede foi montada em cima da rede que existia, que nós temos carreiras que para ir do ponto A ao ponto B de carro se fazem 10 minutos e de autocarro se calhar se fazem em 20, porque o autocarro vai a vários bairros e dá umas voltas e portanto o tempo de deslocação é um fator determinante. Como eu vos disse, todos aqueles fatores que temos vindo a falar, todos eles são determinantes. E o tempo de deslocação é muito importante. E, portanto, queremos intervir na regulação, no ajuste da rede, exatamente para conseguirmos ajustar a rede e os modos de transporte e o transporte para desincentivar a que as pessoas tragam o automóvel. Mais à frente, isso tem a ver com a estratégia de cada cidade. Falámos no Luxemburgo. O Luxemburgo tem aumentado imenso a qualidade dos seus transportes coletivos, não tem intervindo tanto ao nível da restrição do automóvel.
são estratégias que enquanto os Países Baixos, por exemplo, para se entrar numa cidade nos Países Baixos, o semáforo que está mais perto da entrada, nós somos capazes de estar ali 5 minutos no vermelho e depois ele abre durante 30 segundos. São, para além do estacionamento ser caríssimo e tudo isso. São estratégias que se vão implementando. Nós, neste momento, estamos a atuar muito do lado da oferta. Mais tarde será equacionado algumas medidas que possam ser mais restritivas para a circulação automóvel. Mas para isso temos que ter a nossa rede, temos que estar seguros e temos que ter a consciência que a nossa oferta corresponde às necessidades da população. Ou seja, se eu puder concluir esta parte, ia pegar num ponto da apresentação do engenheiro André Ramos, que atuou-se do lado não se atuou do outro lado. Nem podia. Porque politicamente isso é muito complicado. Não é politicamente, é porque não podia, porque a forma como, repare, nós construímos uma autoestrada nos anos 90. Desde que a A5 abriu, portanto, nos últimos 25 anos, a população do concelho aumentou mais de um quarto. Mais de 60.000 pessoas, vieram morar para Cascais desde que a A5 foi criada. As pessoas, porquê? Porque toda a parte norte do concelho, e não só a parte norte, ganhou uma acessibilidade que até à altura não tinha. Portanto, isso permitiu que muitas famílias viessem morar para Cascais. Mas as famílias que vieram morar para Cascais vieram basear as suas necessidades de mobilidade no automóvel, porque a rede de transportes, na altura, era péssima. Cobria 8% das necessidades. Portanto, as pessoas organizaram as suas vidas em função do automóvel. E, portanto, não é de um momento para o outro que nós agora vamos dizer porque outras cidades o fazem, embora estejam num estágio muito à frente do nosso, aqui nós agora vamos começar a restringir a circulação automóvel. Isto não é uma questão política, é uma questão de justiça. E, portanto, nós temos que ter uma rede de transporte a funcionar com muita qualidade. Temos que ter também uma rede de micromobilidade, porque há muitas pessoas que estão disponíveis e jovens para também utilizar esses modos de transporte. Um jovem que vá de bicicleta para a escola, o pai não o vai levar. Portanto, isso é também muito importante. E, portanto, nós temos que ter a nossa rede de transportes a trabalhar com muita qualidade para depois, então, começarmos a poder ter medidas mais restritivas, porque senão criaríamos aqui um problema de falta de mobilidade. A questão é tão simples como essa. Às vezes, nestas comparações, por isso é que eu digo que temos de ter cuidado quando fazemos comparações, quais são os estágios em que nós estamos. Estamos a falar com uma cidade como Luxemburgo, ou como Amsterdão, em que nós ficamos deliciados, quer dizer, não há horários. O metro ligeiro está constantemente a passar, os autocarros estão constantemente a passar. Nós não temos esse nível de oferta ainda. Esperemos vir a ter. E, portanto, não nos podemos comparar com essas cidades. Estamos a criar e estão a ser tomadas as medidas de efetivamente melhorarmos os transportes para depois, mais tarde, quando tivermos a noção que é possível tomar algumas medidas, e já será, e elas vão acontecer principalmente nos centros das vilas, mas então poderem serem tomadas. Agora, André, falar um bocadinho na questão do preço e do valor do que tem preço e do que não tem preço. E depois também em Cascais associar algumas experiências nesta. Ainda outro dia, aqui em conversa pós-reunião, falávamos num exemplo prático. O exemplo do jornal. Se alguém ali na rua nos der um jornal à mão, o que é que nós fazemos? Deitamos perto para o chão, colocamos para o lixo, vai.
para pagarmos por ele. Portanto, o jornal, vamos para cá. Portanto, às vezes, depois está lá, não, mas quer dizer, nós temos um comportamento diferente sobre algo que tem para nós um custo ou sobre outra coisa que não tem um custo. Tratamos de maneira diferente. Isto, de alguma forma, isso foi referido na apresentação, pode-se transferir para este bem que é o transporte público, que sendo utilizado gratuitamente pode ser menos valorizado. Pode não lhe ser atribuído valor e isso pode ter consequências ao nível da forma como se utiliza o bem, do vandalismo. Infelizmente, se fosse só por isso o vandalismo estava muito bem. Mas vai de facto, às vezes para além disso. Mas qual é de facto a opinião? Existe uma relação que nós, quando reduzimos, existem o que os estudos internacionais a universidade a ter transporte público anda na ordem de 0,3, o que significa que a redução de 10% vai gerar 10% de aumento da procura. Ora, primeiro, isto é um valor universal e, portanto, a relação da reação da procura ao preço. E, por outro lado, se aplicássemos essa relação com uma redução de 100%, teríamos 30% para a tecnologia, mas, na verdade, enquanto entramos aqui já no propósito, não é impossível calcular, mas que a matemática já não responde, porque a procura já reage de uma forma diferente. É por isso que nós, efetivamente, como outras coisas, o preço acaba por ser uma barreira, mesmo que seja só um mínimo preço, acaba por ser uma barreira. E, por exemplo, falávamos da questão do vandalismo. Há algumas das cidades que fizeram o contrário e quando acabaram com a gratuidade, ou quando meteram uma pequena tarifa, o vandalismo praticamente desapareceu. Portanto, e esses passageiros problemáticos e isso praticamente desapareceram. Portanto, daí é que eu gosto bastante, mas que é propositadamente vaga, é do transporte público ver um certo preço, um certo preço e um preço certo. Eu já sei. Mas que não é um preço. Então, a frase mais longa e até diz que deve ser um certo preço que, por um lado, praga as pessoas, por outro lado, não afaste as outras. E, obviamente, eu acho que se todos soubéssemos qual é que é esse preço, teríamos aplicado, se calhar, em todos os serviços. Há aqui outra coisa, porque eu também retiro do que o engenheiro Paulo disse, é relativamente acaba por jogar um bocado com o financiamento e com a questão aquela frase que ultimamente também está muito na voga, quando dizemos que se não pagarmos por um serviço, então o serviço somos nós. A verdade é que se calhar não é um financiamento tangível, mas este fator que era referido da Câmara conseguir comunicar com 300 mil pessoas, não com 100 mil pessoas, é um fator que acaba por ser valor. Isso eu consigo ver que acaba por ser uma boa motivação, uma boa razão. O facto de ter esse canal de comunicação pode ser uma forma de financiar, mesmo que não seja tangível ou que não seja diretamente, pode ser uma forma de ajudar a financiar o sistema. Pronto, não sei se... Sim. Estava a lembrar-me, enfim, mas vamos terminar daqui a pouco. Estava a lembrar-me de algo que li há relativamente pouco tempo, 2 meses talvez, também tem a ver com de alguma forma, pelo menos indiretamente, tem a ver com a gratuitidade. Que era o presidente da ANTROP queixar-se da demora do reembolso nos transporte dos valores do transporte gratuito. O operador tem que receber
pelo serviço que presta. Também pode haver aqui um perigo, que é, enfim, o utilizador paga, mas depois alguém vai ter que pagar ao operador, de qualquer maneira, seja sobre contrato, seja sobre o que quer que seja. E havia ali uma ameaça implícita, ou como dizia o outro, se não há dinheiro, não há palhaços, não é? Bom, isso também é um risco. Eu acho que em contexto, em que forma de organização pode atuar nesse sentido, porque tivemos um operador interno em que, ou se tivermos um fluxo em que não é preciso financiar para fora, por exemplo, desde logo, eu admito que seja necessário, mas é um facto de dar um passo. Um sistema desse género é necessário porque tens de ter conhecimento, tem que ter prova desses números. Por outro lado, quando temos, se calhar, uma autonomia maior e também, claramente, dependendo da dimensão das cidades, que vão ter ficado nos Estados Unidos, falamos de cidades pequenas, comunidades universitárias, às vezes até ligadas ao inverno, portanto, formaram realmente a partir dessa violência. Portanto, no Brasil é a mesma coisa. Às vezes, frotas com 10 autocarros, cidades de pequena dimensão. E quando isso acontece, dizendo, obviamente que os dados são necessários, mas nós sabemos que é tempo de serviço. Portanto, a partir desse momento, não precisamos de um cartão, não precisamos de nada, deixar as pessoas entrar no autocarro e beneficiar da mobilidade. Por si só, tem um sistema com um risco mais reduzido. O risco desse ponto de vista só tem, entre aspas, se preocupar em providenciar o transporte e quando realmente se gera esse tipo de prestação de contas, digamos assim, ao nível da procura ou ao nível da potencial receita, pronto, obviamente, acho que existe esse risco. Mas também era como o caso brasileiro em que em termos de autonomia e aprender a fazer Acho também importante termos aqui a noção, parece que estamos a falar da gratuitidade, que é uma coisa de 100%. Todos os transportes urbanos são deficitários. Portanto, aquilo que vem das receitas tarifárias é sempre uma parte do preço. Portanto, aqui o que está em causa foi, o município decidiu que essa parte que vinha das receitas passou a ser assumida pelo município pelas verbas do estacionamento, do imposto de circulação e das contratações. Vamos lá ver, no Luxemburgo era 8% que o Estado pagava. Que o Estado pagava, não, que as receitas tarifárias vinham. 92% já era o Estado que pagava. Portanto, eles fizeram aquele... Foi um saltinho. Aqui é o Estado que também paga, ou seja, hoje os valores do passe navegante são incentivos à mobilidade que o Estado está a financiar, neste caso agora, sim, as empresas ou as autoridades. Portanto, estamos a falar aqui na gratuitidade uma parcela reduzida daquilo que vinha das receitas das pessoas. Portanto, porque em qualquer local, em qualquer cidade, não passámos do 100, e, portanto, este valor, a Câmara tem um valor de cerca de 12 milhões de euros por ano do transporte público em Cascais, mas se fosse buscar as receitas, teria 10 milhões, por aí. Portanto, temos que também ter aqui esta noção. Relativamente à questão do papel para o chão, do jornal para o chão, bem, eu acho que isso não acontece em Cascais, não acontece mesmo. Para já, porque este passo em ver Cascais dá também às pessoas um sentimento de pertença. Pertencem a um espaço que lhes dá este benefício. Isto é um benefício que qualquer pessoa que entra num autocarro novo
com Wi-Fi, com um motorista devidamente fardado a circular, percebe que não é para mandar para o chão, não é? Que é um valor que está ali, não é? Exato. Portanto, e por outro lado, ele sabe que também, porque teve que se candidatar, ele tem que apresentar o comprovativo que é residente, ou que é estudante, ou que é trabalhador, portanto, ele teve que fazer esse processo, ele sabe que ele só tem aquele benefício porque pertence ao município. E, portanto, isto faz aqui alguma diferença. Isso é um bom princípio, não é porta aberta. Não é porta aberta. Pronto, agora, é evidente que temos algumas pessoas que não andariam de autocarro que passaram a andar. Nós temos uma carreira muito prazível, que é do guincho, Cascais, o guincho, faz o percurso todo, e nós temos alguns clientes diários que todos os dias fazem aquele passeio, não é? Fazem a volta do guincho. Pronto, mas isto também é... Uma forma de ocupar o tempo. Pode ocupar o tempo, é um passeio muito agradável, mesmo quando está sol, ou mesmo quando está chuva, porque a paisagem é ali em cima. Mas é também algo que é importante, quer dizer, ainda por cima é fora das horas de ponta, de outra maneira, se calhar há sempre espaço para eles, e portanto, é um pouco isto. Foi pena não termos aqui o Dr. Paulo Simões, infelizmente por doença. Trar-nos-ia certamente uma perspectiva um pouco diferente do município de Cascais, porque estaríamos a falar de um transporte gratuito intermunicipal entre os 12 municípios da CIM Oeste. Portanto, a perspectiva seria forçosamente diferente, o tipo de transporte é diferente, mas pronto, ficará para uma próxima oportunidade. Agradeço-vos aos dois a vossa disponibilidade para estarem presentes. Agradeço a quem esteve fora, online, e provavelmente não assistiu a esta conferência nas melhores condições. Peço desculpa. Vamos tentar que da próxima vez as coisas corram melhor. E agradeço a quem esteve aqui também presencialmente. Foi muito agradável. Muito obrigado. Até à próxima Adfest Talks que vai acontecer. Não sei datas, nem sei tema, mas já estão alguns semi-programados e, portanto, hão de ser anunciados oportunamente. Muito obrigado.